Amém? Eu queria que sem demora você abrisse em Lucas, por favor, 7:36. Estava falando para as meninas da dança que essa aqui é uma palavra que nós temos que pregar muitos cultos, essa palavra aqui, porque a palavra ela traz revelações e conexões diferentes todas as vezes que a gente lê, né? E Deus falou muito ao meu coração nessa palavra de uma forma diferente nesses dias, e eu quero compartilhar com você. Lucas 7:36. Quem achou? Amados, Jesus vinha de uma trajetória de milagres. Se você anteceder essas leituras aí atrás, 7:6, né, 7:1, você vai ver que Jesus ele estava assim caminhando para a cruz. Ele estava já querendo, na verdade, o tempo dele aqui na terra já ia se findar, e ele estava assim numa trajetória de milagres muito grande. Ele, antecedendo ali, ele tinha levantado um defunto do caixão em Naim. Ele tinha, a mãe, né, a viúva, estava levando o seu único filho morto, né, para ser enterrado. Ele foi lá, botou a mão no esguife, que é o caixão, e ele tirou aquele rapaz de lá. Então Jesus estava famoso demais. A palavra do Senhor diz que a fama de Jesus se espalhava por todo lado. Todo lado. E uma pessoa famosa, né? Uma pessoa famosa, muitos querem estar com uma pessoa famosa, mas não entende. Jesus era diferente. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, ele reclinou-se à mesa. Esse fariseu, se você vai decorrer a história comigo, esse fariseu ele não tinha interesse de conhecer Jesus. Ele não tinha interesse de saber realmente quem era Jesus e saber se Jesus era aquele homem mesmo que veio do céu, que ia fazer milagres. Então muitas vezes, querido, nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, mas nós somos interesseiros. Esse homem ele era super interesseiro. Ele queria só estar do lado de Jesus por causa da fama, porque Jesus realmente estava famoso demais. Então ele queria ter Jesus por perto. Vocês vão ler a história comigo e vocês vão entender que ele não tinha nada de quebrantamento, ele não tinha nada de desejo de mudar. Ele na verdade era um homem duro de coração, mas ele convidou Jesus à sua casa, com certeza preparou uma bela mesa, e Jesus quando entrou já colocou Jesus na mesa. E ali, eu imagino que ele estava ali dando uma observada em Jesus, porque Jesus estava famoso demais. E Jesus ele entra em casa de rico, de pobre, de doente, de são. Ele entra em casa do pecador, daquele que não tem pecado. Jesus é assim, tu convidando ele entra. Amém, gente? Tu convidando ele entra, tá? Ele entrou. Esse fariseu convidou, ele foi. Ele sentou à mesa. Muitas das vezes a gente convida Jesus, a gente até coloca Jesus na mesa, a gente até dá um espaço para Jesus sentar em nossa volta, mas a gente não entende Jesus. A gente não conhece Jesus. A gente não dá liberdade de Deus vasculhar a nossa casa e ver o que nós temos ali para ser tirado. Muitas vezes a gente se depara numa situação igual esse fariseu. A gente é interesseiro. A gente quer um Jesus para a política, um Jesus para as finanças. A gente quer um Jesus porque ele está famoso, ele faz muitos milagres e nos interessa, porque tem uma hora que a gente vai precisar. Então esse fariseu foi assim. Pode passar, queridos? Aleluia. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. De repente estava lá na rua uma mulher, querido, que ela não foi convidada para entrar naquela casa. Ela não foi convidada nem por Jesus, presta atenção, e ela não foi convidada nem para aquele fariseu. Ela não foi convidada para entrar ali, mas ela observou uma oportunidade. Ela decidiu, ela estava assim, hoje eu me encontro com o meu mestre de qualquer jeito. Hoje eu deixo a minha vida velha, hoje eu deixo o meu passado, hoje eu esqueço realmente do meu título nessa terra, porque a minha identidade nessa terra, o nome dessa mulher ali era pecadora. Eu não sei como é que tu chegou em Jesus. Eu tinha vários títulos antes de chegar em Jesus. Eu tinha um título assim e muitos títulos. Eu podia chamar a mulher depressão, eu podia chamar a mulher adúltera, eu podia chamar a mulher prostituta, eu podia chamar a mulher melancólica, a mulher doente. Eu não sei qual o título que você chegou até Jesus. Essa mulher, ela chegou até Jesus com o título de mulher pecadora. Nenhum nome deram para ela. Ela olhou lá de fora e ela viu Jesus entrar numa casa e ela disse assim, é hoje que eu vou. Eu tenho que fazer alguma coisa. É tão diferente a forma que ela decidiu ver Jesus.
da forma que o fariseu decidiu se encontrar com Jesus. Ali são duas pessoas totalmente diferentes. O fariseu recebeu, botou Jesus na mesa e lá deixou. Ela pegou um vaso de alabastro, você sabe que é um perfume, um unguento muito caro, e ela foi se encontrar com Jesus. Com que você veio se encontrar com Jesus hoje? O que tu trouxe de bom para Jesus hoje? O que tu antes de sair de casa no teu dia, te arrumou e disse assim, eu vou lá na igreja, eu vou dar algo para o Senhor. Eu vou dar para Ele todo o meu amor, o meu servir, eu vou levar algo para Ele, eu preciso me encontrar com Ele. Ela não foi de mão vazia se encontrar com o Senhor. Ela não veio de mão vazia. Ela era uma pecadora, mas ela sabia adorar. Ela sabia como chegar em Jesus. E o mais estranho de tudo, que ela podia ser apedrejada, ela podia ser jogada para fora a pontapé, podia ali ter os guardas do fariseu ali jogar aquela mulher para fora, ela não quis nem saber. O dia que a pessoa decide deixar o pecado, o dia que a pessoa decide realmente seguir Jesus, a pessoa tem que decidir de todo o coração. Muitas pessoas vêm à igreja, muitas pessoas recebem Jesus, muitas pessoas sentam à mesa com Jesus, mas não têm uma decisão de deixar o pecado. E isso, querido, faz toda uma diferença, que vocês vão ver qual a diferença que tem. Pode passar, queridos. Estando por detrás dos pés, chorando, começou a regar-lhe com os pés e lágrimas, enxugava os cabelos da sua cabeça, com o cabelo da sua cabeça, beijava os pés e ungia os bálsamos. Essa mulher não se preocupou nem com a sua beleza, ela não se preocupou nem com a piastra que ela não tinha feito. Os pés de Jesus empoeirados, ela foi ali e ela não chegou berrando, como muitas mulheres ou como muitos homens fazem. Ela chegou quietinha, mansa. Ela sabia que Jesus conhecia o seu coração. Essa mulher conhecia Jesus mais do que muita gente. Talvez mais do que os seus próprios discípulos que andaram com Jesus 3 anos. Ela conhecia Jesus. Ela simplesmente foi lá, deu um ato de amor e certamente ela pensou, Jesus vê o profundo e o escondido, Ele vai ver o que eu estou sentindo, Ele sabe como é que eu estou. E ela só chorava e as lágrimas dela lavavam o pé de Jesus. E ela ali não tinha toalha, ela usou o cabelo como uma toalha. Isso é adoração. Isso é reverência. Isso é reconhecer quem ela está servindo. Ela não chegou ali berrando, ela não chegou ali se esperneando, ela não chegou ali dizendo assim, olha, eu estou sendo chamada pela cidade de pecadores, estão me xingando, estão isso, Jesus, a minha vida está uma droga, minha vida está tudo errado. Não, querido. Você sabe, querido, que muitas vezes a gente fala demais. A gente fala tanta coisa. Não que a gente venha confundir Jesus, mas tem coisas que você nem precisa falar. Deus sabe exatamente o que está passando no teu coração agora. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele conhece todo o profundo e escondido. E ele sabia que aquela mulher estava numa dor terrível, numa dor tão grande, numa dor terrível. E ele deixou ela, sabe, ela beijava os pés, ungia com bálsamo. Olha o desespero. Olha o desespero daquela mulher, porque ela encontrou Jesus. Às vezes a gente encontra Jesus, a gente tem a oportunidade de encontrar Jesus, de estar ali com Ele. Você saiu da sua casa e você tem a oportunidade de estar com Ele. Sabe, querida, aquela mulher ali se desesperou porque ela estava na presença. Ela disse, é a minha única chance. Vocês entendem, gente? Às vezes, queridos, a gente está tão assim, menosprezando, não dando valor a Jesus que entrou dentro da nossa casa. A gente bota lá uma comida na mesa para ele e diz assim, ó, se serve aí, porque eu tenho outra coisa para fazer. Foi assim que o fariseu fez. Tu vê que o fariseu nem puxou a cadeira, nem convidou Jesus, Jesus mesmo que sentou à mesa. Às vezes a gente faz isso com Jesus. Às vezes a gente está numa igreja farisíaca, a gente é fariseias, né? A noiva fariseia. A gente está assim, Jesus já está dentro da minha casa mesmo, agora qual é o problema? O fariseu estava cheio de pecado, cheio de problema, e ele estava ali bancando uma de bambambam, dizendo, olha, eu vou observar esse cara aí, para ver se ele é Jesus mesmo. Agora aquela mulher, querido, que não tinha título nenhum, com certeza tinha sido apedrejada lá fora muitas vezes, com certeza não tinha um lar para servir Jesus, com certeza ela não tinha uma mesa para botar Jesus ali sentado nas cadeiras, ela não tinha, mas ela chegou com tudo que ela tinha, e ela se rendeu aos pés de Jesus, e ela começou a adorar o Senhor com o que ela tinha. Ela chorava, ali não dizia que ela berrava, que ela gritava, ali só dizia que ela chorava. Pode passar, querido. Ao ver isso, o fariseu que convidara falava consigo, dizendo. A hora que o fariseu viu isso, o fariseu começou a bolar na cabeça dele. Ele não falou, ele falou consigo, dizendo. Ele não falou com voz para fora. Ele falou, eu me enganei. Eu convidei aqui um cara famoso aqui para minha casa,
Eu achava que Jesus era famoso, que eu ia ficar famoso também, porque afinal de contas ele entrou dentro da minha casa, né? O cara ali, o bambambam que faz um monte de milagre, eu me enganei. Eu me enganei, esse cara não é nada não. Porque se esse cara fosse profeta mesmo, ele saberia. Se ele fosse alguém mesmo, ele ia saber que ele está aí abraçado com uma pecadora. Porque é assim que nós fizemos. Nós melhoramos um pouquinho a nossa vida. A gente acha assim que Jesus já está muito satisfeito com a gente, muito feliz, e a gente começa a julgar as pessoas. A gente começa a ver uma pessoa que está sofrendo, chorando, talvez uma pessoa do teu lado que está ali, que não consegue nem levantar a cabeça. A palavra diz isso, que ela não conseguia olhar para o rosto de Jesus. Ela entrou por trás porque ela não conseguia enxergar Jesus, de tamanha vergonha e tamanha humilhação que ela sentia pela vida dela. Ela estava ali sofrendo, e o fariseu julgando. E o fariseu julgando. É isso que tem. Tem uma igreja sofrendo e uma igreja julgando. Que lado você está? Que lado nós estamos? Porque, queridos, essa mulher, ou eu também, tinha todos os títulos que o mundo podia dar. Mas um dia eu encontrei Jesus, e misericordioso e bondoso, eu lavei, Ele me lavou meus pecados, Ele tirou tudo que era ruim, tudo que era feio. E hoje está muito mais fácil, querido, você sentar numa cadeira e achar que Jesus está dentro da tua casa e começar a julgar as situações. E ele começou a pensar consigo mesmo: esse cara aqui eu me enganei, não é profeta coisa nenhuma. Não, porque como que ele não vai adivinhar que quem está fazendo isso com ele é uma mulher pecadora? Talvez você já pensou dessa maneira. Talvez você já pensou: será que a pastora não está vendo? Será que a igreja não está vendo? Será que o povo não está vendo? Olha lá quem está na igreja. Eu já ouvi lá fora uma frase que diz: tudo que não presta vai para a igreja. Você já ouviu isso? Tudo que não presta, todo bicho ruim se converte. Eu já ouvi isso. Mas eu também respondo assim, que Jesus um dia disse: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Então a igreja é um hospital, querido, emocional, um hospital psiquiátrico, psicológico, um hospital físico, um hospital infantil, um hospital de idoso. A igreja é um hospital. E ela sabia disso. E ela foi tão sábia que ela não falou. Você sabe, querido, tem dias que na nossa vida não dá nem para falar. Eu encontrei com uma pessoa essa semana aqui da igreja. Ela assim: eu nem consigo mais falar com Deus, eu só consigo chorar. Aí eu disse para ela: tu tenha certeza de uma coisa, que tu vai ter mais efeito chorando aos pés do Senhor do que falando. Deus está aí? Pode passar aqui. E Jesus, como, tu veja bem, Jesus, ele leu o pensamento do fariseu. Que coisa mais linda, gente. Agora, nesse minuto agora, você pode estar pensando mil coisas, eu não tenho nem a possibilidade de imaginar o que você está pensando. Mas Jesus sabe exatamente, como um filme, como um raio-x. Ele sabe agora o que você está pensando. Ele virou para o fariseu e ele exatamente falou: ei, eu estava pensando isso. Jesus é muito sábio. Respondendo, Jesus disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Simão certamente pensou: ai, o que ele vai falar comigo? Ai, meu Deus do céu, ele já enxergou que aquela ali é pecadora, né? Agora ele vai me chamar para perto e vai dizer assim: ó, tu é o cara, tu vai ser aqui o meu, né? Meu assessor. Simão deve ter ficado tudo cheio, né? Simão era o fariseu. Deve ter ficado tudo cheio, porque Jesus chamou ele. Mas Jesus chamou e disse assim: Simão, eu tenho algo para te dizer. Ele assim: fala, mestre. E aí ele contou uma historinha. Pode passar. Pode passar a historinha. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Pode passar. Não tendo eles com que pagar, perdoou ambos. Qual deles amará mais? Pode passar. Respondeu Simão: suponho que é aquele que mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. Simão sabia qual era a resposta certa. Simão sabia, Simão era inteligente. E Jesus é mais inteligente ainda, que Jesus pegou e fez uma pergunta para o Simão, para que a resposta do Simão trouxesse a realidade do que Jesus estava fazendo. Jesus é muito inteligente. Simão, olha só, alguém devia 2 denários, né? Um devia tanto e o outro devia tanto. Qual é, Simão, que vai ficar mais grato pela dívida paga?
Ah, aquele que mais perdoou. Ah, então, pode passar, querido. Voltando-se para a mulher. Eu acho interessante, querido. Porque Jesus, quando vai falar com alguém, ele não faz igual a gente. Muitas vezes a gente passa pela pessoa, a gente não olha nos olhos, a gente mal cumprimenta. Essa fase de tecnologia agora, então, o amor é tudo virtual. É verdade, né? A gente se ama virtualmente. Olha, te amo, bonequinho, palminha, coraçãozinho. É verdade ou não é? Esse negócio de toque, esse negócio de abraço parece que está fora de moda. Pode estar fora de moda para o mundo, mas para a palavra de Deus, para quem tem o amor de Deus, não está fora de moda. Jesus virou para o fariseu que era pecador, Suéder, falou com o fariseu, ali com aquele que estava pensando coisa errada dele, e depois se voltou para a mulher. Porque Jesus, quando ele olha para a gente, ele olha mesmo. Jesus, ele não passa de largo, ele vai fundo. Ele voltou-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Tu está vendo essa mulher, Simão? Então olha bem aqui, Simão. Eu entrei na tua casa e tu não me desse água para os pés. Queridos, quantas vezes, querido, Jesus entrou dentro da nossa casa, querido, e a gente não fez honra para ele. Querido, sabe o que era lavar os pés? Era dizer assim: olha, eu vou te lavar os pés, porque eu vou me colocar em servo para você. Eu vou me humilhar aqui, lavar os teus pés empoeirado, para que tu fique bem. Eu me coloco em servidão. Quantas vezes, querido, Jesus entrou dentro da nossa casa e a gente não se colocou em servidão? A gente colocou Jesus dentro da nossa casa e nós queremos nos nivelar a Jesus. Pronto, agora eu sou o cara, eu botei Jesus dentro da minha casa, tá bom. Querido, costumes daquela época, quando se recebesse alguém, entre aspas, para honrar essa pessoa com fama, tinha que lavar os pés, oferecer uma bacia de água. E eu tenho certeza do que eu falo, pelo Espírito Santo. Aquele fariseu deve ter recebido muita gente famosa, governador, muita gente, superintendente, muita coisa. E com certeza havia uma bacia de água ali para lavar os pés das famas do mundo, das pessoas do mundo. Mas quando foi Jesus, ele tratou Jesus como um qualquer. Ele tratou Jesus como um servo qualquer. Ele não ofereceu, querido, uma bacia para lavar os pés empoeirados de Jesus. É assim que a gente faz, querido. A gente está tão acostumado a vir para a igreja, a gente está tão acostumado a dobrar o joelho em casa, cantar uma música, que a gente trata Jesus de qualquer jeito. A gente não honra mais Jesus. A gente não diz: olha, Jesus, eu quero me colocar em servidão a ti. Eu quero me colocar como serva. Isso significa lavar os pés. Mas esta, com as suas lágrimas, o regou e com seus cabelos enxugou. Olha como Jesus observa, meu amado, a pequena atitude. O fariseu não estava nem aí para aquela mulher, mas Jesus observou exatamente como ela fazia com ele. Jesus está observando agora, eu quero te dizer pelo Espírito Santo de Deus, exatamente o que nós fizemos com ele. Ele sabe o jeitinho que nós fizemos, a palavrinha que nós fizemos. Tu vê que ela enxugou ali, Jesus percebeu tudo, a atitude daquela mulher. Jesus percebe a atitude tanto boa como ruim. Jesus é um cara observador, meus amados. A gente trata Jesus muitas vezes tão distante, ele é tão amigo, ele é tão sincero, ele é tão querido, ele está aqui agora, ele está observando as nossas atitudes. Você está aí, uma coisa simples, Priscila, uma coisa simples. Simples demais para Jesus observar, vocês não acham isso? É porque a gente pensa que Jesus só vai observar coisas grandes. Pastora, se eu lavar aqui o chão e varrer o chão, Jesus não vai observar. Eu quero o altar, eu não quero lá trabalhar no ministério infantil, porque lá ninguém vai ver. Querido, Jesus observa tudo. E o mais que ele faz, ele observa a intenção que o coração está fazendo aquilo ali. Porque tem muita gente fazendo tudo, mas a intenção do coração está muito longe. Está muito longe. Eu fico maravilhada com Jesus desse. Ele disse: Simão, tu não me desses água da torneira, da bica, mas ela se derramou em lágrimas e lavou o meu pé e está enxugando com seus cabelos. Olha como Deus olha o teu choro, olha o sofrimento, olha o desespero da nossa alma às vezes. Olha como a gente às vezes pensa que está sozinho naquele canto lá, e nós estamos molhando os pés do Senhor e Ele está vendo tudo. Você pode dizer amém? Pode passar. Aleluia, Deus é bom. Não me desse ósculo. Ósculo significa beijo.
Querido, antigamente as pessoas se cumprimentavam com um beijo no rosto. Homens com homens, mulheres, tudo. Porque significa assim, olha, eu tenho uma aliança contigo. Tudo que é teu é meu. Você pode ir para o hebraico que está isso. Tudo que é teu é meu. Não recebi esse beijo teu, Simão. Eu não recebi um beijo teu. Você já deu um beijo em Jesus? Você já entregou a tua vida e disse, tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. Igual o pai do filho pródigo, quando o segundo filho foi dizer assim, poxa, esse cara foi e vendeu tudo que tinha. Vendeu tudo que tinha, o meu irmão vendeu tudo, voltou e tu fez uma festa para ele. E o pai disse para o segundo filho assim, filho, tudo que é teu, que é meu, é teu. Isso é uma aliança, isso é uma intimidade, isso é um beijo. E ele disse, Simão, tu não fez isso? Tu me convidou para mim entrar na tua casa para comer, mas tu não fez isso, Simão? Tu não me cumprimentou com aliança? Querido, quantas vezes, querido, a gente chama Jesus para dentro da nossa casa. A gente diz, Jesus, eu sou teu servo, eu sou tudo, fica aqui, vem para cá. E o que acontece, querido? A gente não quer intimidade, a gente não quer aliança, a gente não quer compromisso. Eu conheço muita gente que diz assim, eu até vou para a igreja, eu até vou lá na igreja, eu me sinto bem lá na igreja, mas eu não quero compromisso. Eu falava com uma pessoa essa semana e ela disse assim, cada vez mais parece que eu me distancio do reino de Deus. E eu disse para essa pessoa, quanto que tu dá importância para o reino de Deus? Bota numa escala de importância. Quantas vezes tu se importa com o reino e quantas vezes tu se importa com o reino dessa terra? Graças a Deus que ela foi sincera e disse, realmente, eu não vou alcançar o reino de Deus, porque o reino de Deus, na minha escala, está lá no último lugar. As pessoas querem sentir a presença, as pessoas querem estar próximo do Senhor, mas quando chamam para dentro da sua casa, não querem intimidade com Ele. Pode estar aí ainda. Desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Jesus sabe, querido, quando tu sai da tua casa e tu chega aqui com o teu louvor sincero, com a tua oração sincera, Ele sabe quando tu toca nos pés deles e beija os pés deles. Significa humildade também, beijar os pés. Significa dizer, Senhor, basta eu aqui no teu pé, eu sou suficiente. Porque aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor, a seu tempo Ele vos exaltará. As pessoas querem muito ser exaltadas, mas não querem se humilhar. E foi isso que o Senhor Jesus falou para aquele homem. Tu me chamou, tu me convidou, estou aqui na mesa contigo, mas ela que fez toda a diferença. Pode passar. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com o bálsamo, está com o bálsamo, ungiu-me os pés. Ungir com óleo significa tu tens honra, tu tens unção. Eu estou aqui te tocando porque tu tens unção. E ela reconhecia a unção de Jesus. Ela reconhecia a aliança de Jesus. Querido, quantos pecadores que estão lá fora que têm esse sentimento? E muitas vezes nós dentro da igreja, querido, se achamos. Só porque tocamos um louvor, só porque vestimos uma camisa de obreiro, só porque talvez estamos na igreja há uns 3 anos, 4 anos, talvez já tenha uma família convertida e a gente se acha. E os pecadores lá fora, querida, talvez, o primeiro dia que eles entram na igreja, eles tocam mais o coração de Deus do que uma pessoa que está há muito tempo com o Senhor. Porque, querida, não é estar na igreja, é estar em Deus. Há uma grande diferença. E também não é estar com Deus, é estar em Deus. Existe uma infusão de Espírito. Eu não posso dizer que eu ando com Deus, eu tenho que estar em Deus. Há uma diferença, porque quando Jesus morreu naquela cruz, Ele se derramou e Ele entrou dentro de mim, de você. Ele não está do lado, Ele está dentro. O fariseu queria andar do lado, mas Jesus está dentro. Você está aí, gente? Pode passar, querido. Por isso te digo, perdoados eles são os seus pecados, que são muitos. Jesus sabia que aquela mulher tinha um caminhão de pecado. Jesus sabe quanto pecado eu tinha ao me chegar à presença do Senhor. Eu digo sempre, meus amados, que talvez, não na minha casa natural, mas na minha casa espiritual, devia ter assim, uns 10 caminhões de entulhos estacionados. E lá estavam todos os meus pecados. Muito pecado. Pecado que talvez eu nem lembre. Pecado que talvez eu fiz sem pensar e nem lembre. Estava lá entulhado e Jesus olhou para mim. Quando eu cheguei perto dele,
porque eu também só tinha lágrimas, eu não tinha mais nada para pedir, e muito menos para requerer, porque eu não tinha mais nada, nem a vida eu queria mais viver. Eu cheguei para ele e ele perdoou os meus pecados, porque eram muitos. Eu não sei como é que você chegou em Jesus. Eu não sei se você chegou totalmente sem pecado ou com muito pecado. Eu não sei como é que você entrou nessa igreja hoje, eu não sei como é que você está. Eu não sei se você se coloca do lado do fariseu que convida Jesus para entrar na sua casa. Simplesmente isso, porque agora vai ficar mais atraente ter Jesus junto com você. Virou moda ser crente, virou moda ser gospel, tudo é gospel. Ou você está como aquela mulher que disse, não, hoje é a minha chance. Eu não vou olhar se eles vão me chutar para fora. Eu não vou olhar o que eles vão pensar de mim. Eu não vou olhar. Se eu não me encontrar com Jesus dessa maneira, de entrega hoje, ele vai para a cruz e eu não vou vê-los mais. Eu preciso me encontrar com Jesus dessa maneira. Você está aí, gente? Os que são muito, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Querido, se você tem, talvez, sentimentos que Jesus te perdoou bem pouco, porque você é um cara bom, uma mulher boa, não fez mal para ninguém, nunca teve problema nenhum. Eu sou um cara bom, por que eu não vou para o céu, né? Faço nada de mal. Não é assim que as pessoas dizem? Eu até ajudo lá, de vez em quando, no Natal eu dou uma cesta básica, eu dou um caixinha de bombom no Natal, um cara bom demais, né? Se você não tem assim, você se acha um santarrão ou uma santarrona, não tem muito pecado, talvez você ame pouco Jesus. Mas para quem serve Jesus de todo o coração e ama com intensidade, é porque muito Jesus perdoou. Querido, eu troco a minha vida, eu troco a minha noite, eu troco o meu dia, porque muito Ele me perdoou. Essa história pode ser a minha. Essa história é a minha. Não do fariseu, mas da pecadora, que não tinha título, não tinha nome. Tão bonitinho hoje, Pastora Nazaré Lourenço. É bonitinho esse nome. Eu gosto dele agora. Mas quem eu era? Quem você era? Da onde você chegou? E como você chegou? Quem te perdoou? Quem fez o que você é hoje? Como você está? O que você faz para Ele? Com a intensidade que ama? Com a intensidade que você serve Ele? Você está aí, igreja? Passar. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. Pode passar. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Nós temos os dois lados, querido. Nós podemos ficar com os fariseus e aqueles que estavam à mesa, que sentavam com Jesus, mas ficavam julgando as pessoas, julgando como é que Jesus podia limpar aquela pessoa, como é que Jesus podia perdoar, como é que Jesus podia tirar alguém da prisão, alguém do manicômio, alguém da loucura, como é que Jesus pode fazer isso, que Jesus é esse. Eu não quero esse Jesus. Eu quero um Jesus mais limpinho. Eu quero um Jesus mais certinho. Esse Jesus é meio doido. Ele pega uma mulher dessa e diz que perdoa os pecados. Eu não quero esse cara. Eu não quero essa igreja. Eu não quero ser crente. Eu não quero. Muita gente pensa assim. E o mais interessante, pode passar. Jesus, porém, disse à mulher. Jesus nem se importou com aquele cara falando. Jesus não se importa mesmo. Jesus não se importa com os murmuradores. Sabe, querido, quanto mais tu murmura, mais longe tu está de Deus. Quanto mais tu julga, mais longe tu está de Deus. Jesus não se importa com essas pessoas. Se você mente, se você engana, mais longe nós estamos de Deus. Jesus conhece o nosso coração, não adianta. Não se engana, meu amado. Jesus conhece o profundo e o escondido. Ele sabe o que está no coração. Então é melhor nós correr aqui para o altar hoje e dizer: Jesus, eu nem tenho fala, mas eu vou chorar. Me perdoa. Sabe por quê, querido? Porque ele não está nem aí, ele não estava nem aí com aqueles murmuradores, ele não estava nem aí com o fariseu convidou ele para a mesa para comer, porque às vezes a gente vai na casa de alguém que nos convidou para um almoço, ou para uma janta, e a pessoa está falando um monte de abobrinha, um monte de mentira, e porque nós fomos convidados, nós aceitamos tudo aquilo ali, para não magoar a pessoa, e o Espírito Santo está lá exprimido dentro da gente, porque ele não tolera mentira,
Ele não tolera falsidade. Ele não tolera nada de pecado. E ele está escondidinho lá. E nós estamos concordando com o pecado. Mas Jesus, ele nem deu bola os caras que estavam murmurando. Ele não gosta disso. Ele passa de largo. Ele passa de largo. Começaram a falar da mulher ainda. E mais interessante, essa mulher que me chama a atenção, ela também não deu bola. Ela podia dizer assim: Jesus, você está vendo o que estão falando de mim? Eu vou voltar embora, Jesus. Afinal de contas, eu não devia nem entrar aqui. Eu vou voltar embora. Sabe, mulher, vou falar uma dica para você, te dar uma direção. Não importa o que fala a teu respeito. Não importa o que diz a teu respeito. Não importa que o mundo lá fora te oprima. Queira saber o que Jesus está falando para ti. O que ele pensa de ti. Queira saber o que ele está falando. O que ele pensa, o que ele está fazendo contigo. Essa mulher tinha tanta convicção que ela tinha tocado o coração do Senhor. Ela tinha tanta convicção que ela não estava nem aí se o fariseu falasse, se os outros falassem. Talvez ela tivesse até sido usada por aqueles homens todos, mas ela não estava nem aí. Ela decidiu mudar de vida naquele dia. Eu disse, querido, e eu repito, falei isso essa tarde no café. A decisão de mudança não é minha, não é do líder, não é da igreja, não é do pastor, pastora, louvor, obreiro. A decisão de mudar e largar a velha natureza e largar aquela vida mesquinha, aquela miséria humana, a decisão está dentro de cada um. Não culpe ninguém pelos teus travas, as tuas travas, o teu engessar. Não culpe ninguém, porque ninguém tem culpa. Ela não culpou ninguém, ela não xingou ninguém, ela só se derramou aos pés do Senhor. E ele disse para ela assim, Jesus, porém, disse à mulher, ai, que coisa linda, né? Como Jesus se dirige àqueles que têm um coração quebrantado. Como é que Jesus é? Maravilhoso. Ele disse à mulher, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Ele não disse assim, olha, mulher, a tua fé que tu veio aqui hoje, sabe o que aconteceu? A tua fé, tu foi tão inteligente, mulher, que amanhã tu vai lá, pode ver lá que a tua conta bancária está cheia. Sabe, querida, aquela casinha que tu morava lá de um quartinho só, amanhã tu vai ver que eu vou te dar uma mansão aí, tu vai morar. Essa mansão toda para ti. Sabe, aqueles homens que te humilhavam, agora tu vai humilhar eles. Jesus, querido, antes de qualquer restauração nessa terra, antes de qualquer coisa de mudança aqui nessa terra, Jesus, ele quer e deseja nos dar a salvação. Não adianta ter mundos e fundos, não adianta Deus curar você de um câncer, Deus curar você de uma enfermidade, Deus te dar uma casa nova nessa terra. Não adianta. E nós perdemos a salvação, não adianta. Era o que aquele fariseu queria. Aquele fariseu queria ser reconhecido. Jesus esteve na minha casa. O homem do milagre esteve na minha casa. Mas o fariseu não queria salvação. Quantas vezes a gente convida Jesus para dentro da casa da gente, mas a gente só tem interesse. Interesse religioso, interesse financeiro, interesse político, interesse de status, de posse. E a gente não quer Jesus para salvação. Pergunta para o teu irmão, o teu Jesus que está aí é para salvação? Olha para ele, querido. Esse teu Jesus que mora aí é para salvação? Porque se não for, não serve. Se não for, não serve. Se não for, não presta. E o mais engraçado é que ela foi em paz. Ela veio tormentada, desesperada. E o sinal de uma pessoa que está com Deus, eu digo que é o primeiro sinal de uma pessoa que está com Deus. O primeiro sinal que ela recebeu a presença de Deus é que ela recebe a paz de Deus. Porque a paz de Deus, ela transcende, ela excede, ela ultrapassa toda a ciência humana. Toda. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e tu também. Eu te dou a minha paz, não a paz que o mundo a dá, porque o mundo não tem paz. Eu conheço as pessoas, eu sei ler
no sentido de discernimento espiritual, porque é um dom que você pode pedir se você quiser. Você não tem porque não pede. Mas eu sei exatamente qual é o rosto que está em paz e qual é o rosto que ainda não está em paz. No meio da tribulação, no meio daquela agonia, ela voltou embora, talvez para o mesmo casebre, a mesma situação. Talvez em casa ela não tinha um pão, Joelma, para comer. Talvez a única coisa que ela tinha era aquele bálsamo ali, só, e derramou ali. Talvez ela não tinha R$1, não tinha nada, nada. Mas ela voltou em paz. Talvez a tua vida lá fora não vai mudar quando tu sair da igreja, mas você pode mudar o teu interior a partir desse momento e voltar para casa em paz. Deus é bom. E eu finalizo em Filipenses 3:13 e 14. Já finalizo mesmo. Aleluia. Posso chamar já até o louvor. Que bom, né? Palavra quando é reta, é rema, e ela vai, toca o coração, e nós já vamos embora tudo feliz. É verdade ou não é? Não é a quantidade, diz para o teu irmão, é a qualidade. Aleluia. Irmãos, quanto a mim, não a julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para o que estão diante de mim. Deixa aí. Diga para o teu irmão, uma coisa tu tem que fazer. Agora, fala bem alto. Uma coisa tu tem que fazer. Se tu vai avançar, você tem que deixar. Eu não posso, querido, pegar o meu passado aqui e tentar carregar para o meu futuro. Eu não posso. Aquela mulher decidiu naquele dia deixar tudo de errado, tudo de medo, tudo de insegurança, tudo de pobreza, tudo de miséria. Ela deixou lá nos pés de Jesus e ela prosseguiu. Tem muita gente amarrada, engessada, porque não esquece das coisas que para trás ficam. Até ficaram para trás, mas ficam lembrando. Ai, meu Deus. Ai, mas lá. Não, mas olha. Não vai andar, não vai voar, não vai fazer, não vai navegar naquilo que o Senhor tem para mim, para a tua vida. Esquecendo. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me. Ele decidiu. Eu falava nessa tarde lá, eu esqueci das coisas que me prenderam, me traumatizaram. Eu me blindei do passado para que eu possa avançar. Querido, avançar requer muitas vezes esforço. Tem que empurrar alguma coisa para frente, tem que avançar, tem que se esforçar. Não adianta também esquecer, ficar igual uma múmia. Céus, será que alguém vai me ajudar? Ai, meu Deus, será que alguém vai olhar para mim? Não precisa disso. Aquela mulher, ninguém mandou ela se encontrar com Jesus. Ninguém mandou, pode subir, não vou. Eles acharam que era mentira. Terminou mesmo, não é, Glória? É que às vezes a gente demora um pouquinho mais. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Avançando, andando. Não importa quão dura foi a sua vida. Não importa quão traumatizante foi a sua vida. Não importa quanto teu corpo foi pisado e machucado. Não importa o que o teu pai fez, tua mãe fez. Não importa! Tem que esquecer. Bota essa tua memória para funcionar aí. Porque às vezes essa memória, a única coisa que ela sabe fazer é lembrar do passado. Bate nela assim, ó. Trabalha, guria, trabalha, guria. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Passo 14. Prossigo para o alvo e pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Querido, eu não sei você, mas eu estou andando para o alvo, porque eu tenho um prêmio e uma vocação celestial, e essa vocação está em Cristo Jesus. Querido, meu passado não pode me parar, você não pode me parar, minha família não pode me parar, enfermidade não pode me parar, porque eu tenho um prêmio.
Nada pode te parar. A única coisa que pode parar você é o teu passado e você mesmo. Hoje mesmo, tu pode tocar em Jesus. Hoje mesmo, tu pode sair daqui com a paz no coração. Ainda que lá fora as coisas não mudaram, você prossiga, você vai, você anda, porque existe um prêmio. Tem muita gente pensando nas Olimpíadas. Aquilo ali não é nada perto do prêmio que nos espera, a soberania de Deus. Aleluia! Pode ficar de pé, meus irmãos. Eu não sei nem qual música que eles vão tocar hoje, mas eu quero orar por vocês. Aleluia! Aleluia! Eu quero orar em cima dessa palavra. Pode voltar o 13. Aleluia! Oh, querido, não importa tão barrenta que foi a nossa vida, não importa tanta sujeira emocional, tantos travas emocional, tantas pessoas dizendo que nós não íamos conseguir, situação precária do nosso nascimento e da nossa adolescência. Eu não sei, querido, o que passou na tua vida, mas tudo isso é passado. O problema é que o passado não pode estar vivo na nossa mente, só para contar história feliz e ser como testemunho, mais nada. Nós temos que ir. Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando o que estão diante de mim. Avançando. Tem algo lá na frente que eu preciso. Pega aqui, Edna, esse pote. Vamos fazer de conta que isso aqui é o prêmio. E está lá esperando. E eu preciso alcançar. Jesus conquistou. Eu preciso alcançar. Eu preciso ir. Eu preciso alcançar. Um dia eu vou chegar lá. Eu não alcancei ainda, mas eu vou chegar. Está lá me esperando. Eu vou chegar. Em nome de Jesus. Vamos lá, pastor Javan? Se você se sentiu tocado por essa palavra, se você realmente sentiu que você precisa fazer igual a essa mulher nessa noite, vir e sussurrar nos pés do Senhor e dizer: Deus, estou aqui. Eu estava travado, estava machucado, estava ferido, mas eu estou aqui. E mesmo o Senhor falar aos teus ouvidos, sussurrar aos teus ouvidos e dizer assim: filha, eu estou vendo tudo, filho, eu estou vendo tudo. Eu sei como é que tu está aqui. Eu sei como é que tu chegou aqui. Eu sei como é que tu tem andado. Eu sei o quanto tu tem chorado, o quanto tu tem entristecido. Eu sei que muitas vezes tu está dentro da minha casa, mas tu não consegue se encontrar comigo. Tu não consegue porque tem uma barreira. Mas eu estou aqui hoje. Eu vim te fazer uma diferença. Eu vim te tocar de uma forma diferente. Você viu que Jesus não tocou nela, foi ela que tocou em Jesus. Foi ela que tocou em Jesus. Tudo que passou. Se você quiser, pode vir aqui na frente, eu vou orar por você. Se não quiser, eu oro aí mesmo. Mas você toma uma decisão. Olho pra você. Talvez você chegou aqui pesado, cansado. Aleluia. Teu amor me chama. Faça de conta que Jesus está aqui no altar e diga para Ele tudo e deixa tudo aqui. Vou deixar na cruz. Aleluia. Deixa tudo aqui. Tudo que passou. Aí Ele vai te dizer assim: olha, vai em paz. A tua fé te salvou. Vai em paz. Obrigada, Jesus. Olho pra você. Obrigada, Senhor. Corro pra você. Obrigada, Jesus. Teu amor me chama. Não precisa ter vergonha não. Aquela mulher não teve vergonha. Ela não teve vergonha nenhuma. Ela correu. Ela foi muito rápida na decisão dela. Ela foi decidida. E ela tocou o Senhor. E essa história está aí nos evangelhos todos. Porque ela tocou diferente. Ela tocou extravagante. Ela fez uma adoração diferente. Ela fez algo muito extraordinário. Engraçado que não precisou de muito tempo para Deus mudar a vida dela. Talvez você já está na igreja há muito tempo, mas você sente que o Senhor não te escuta, que o Senhor não te ouve. Você tem a chance, tem a oportunidade. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Pode abaixar, Djavan, eu vou orar por você. Pai,
Muito obrigada pela tua palavra, que ela é rema, reveladora. Essa palavra é um manancial de águas vivas, Pai. Essa palavra diz que aquele que crê em mim, que crê em ti, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então essa palavra, ela veio como um rio nessa noite, de água viva para a tua igreja. Paizinho querido amado, nós não queremos ser o fariseu que recebe-te em casa. Nós não queremos ser como o fariseu, Pai, que faz até uma mesa, mas não lava os pés, não te dá um beijo, não te unge, não te faz reverência, não quer aliança contigo, não quer intimidade contigo. Não, Senhor, eu quero banir esse espírito de fariseu dentro da nossa vida, da nossa casa. Eu quero repreender essa indiferença, essa falta de honra na nossa vida. Diga para o Senhor, eu repreendo agora na minha vida essa indiferença, essa frieza espiritual, no qual eu recebo Jesus às vezes. Senhor, me perdoa, eu quero te honrar, eu quero fazer um canto na minha casa para me encontrar contigo. Eu quero convidar você para sentir a mesa, sentar à mesa comigo, comer comigo, mostrar a comida que eu estou fazendo. Senhor, eu preciso, Senhor, te reconhecer em todo o tempo. Eu preciso, Senhor, saber que quando eu sento para tomar um café, eu posso te convidar, eu posso conversar contigo, porque a tua palavra diz que tu estaria conosco todos os dias. E quanto não são as vezes, Pai, que nós sentamos sozinhos, andamos sozinhos, e não te damos importância, não te convidamos, não sentamos, não ensinamos nossos filhos. Senhor, nos perdoa, Pai. Tira esse espírito de fariseu, tira esse espírito interesseiro, de interesse, Senhor, que muitas vezes chegamos na tua casa. Nos perdoa, Pai. Pai, eu queria e eu te peço que a igreja receba esse espírito de adoração dessa mulher. Eu te peço, Senhor, que nessa noite, Pai, nós recebemos esse espírito de rendição, de submissão, de intimidade, Senhor. Esse espírito, Paizinho querido amado, de humildade. Senhor, esse espírito que reconhece o seu pecado, Senhor, e chora, mesmo sem falar, porque estava, Senhor, se encontrando contigo, e ela teve aquilo como uma única chance. Uma mulher que sabia que tu ia para a cruz, Pai. Mesmo sendo uma pecadora, ela sabia, porque ela te embalsamou, ela te ungiu. Espírito Santo de Deus, eu quero esse Espírito, Pai, que revela e que sabe da tua vida e que conhece o teu coração. Paizinho querido amado, que a igreja que congrega nesse lugar, aqueles que também não estão aqui, que estão ouvindo essa pregação via satélite, que o Espírito Santo de Deus, querido Deus, toque agora onde que essa pessoa está nesse momento. Toca mesmo, Paizinho querido amado, para que a gente tenha esse espírito de quebrantamento e que nós automaticamente recebemos a tua paz, porque a tua paz transcende todo entendimento.